Admiráveis, enormes, imensas, colossais. Palavras não conseguem descrevê-las. Preparem-se, terrestres, para o ataque dos monstros de metal. Hoje, em Maravilhas Modernas, as maiores máquinas do mundo. Maravilhas Modernas. Bem-vindo à Central dos Superlativos, o programa com as maiores, mais pesadas, altas, longas, barulhentas e poderosas máquinas do planeta. They are enormous. You can fit a house in them. Máquinas criadas para fazer o trabalho sujo do homem. We can go from ground level to some 50 feet in the air in less than 16 seconds with 80 tons of dirt. Máquinas potentes. This engine's got 16 cylinders. It produces about 2,300 horsepower. Feras com grandes apetites. This is our fuel tank, 1,580 gallons. E aparelhos do tamanho de um estádio criados para desvendar os segredos do universo. Over 7,000 pieces of glass that weigh approximately 150 tons. There's nothing like this anywhere on Earth. Máquinas de proporções inacreditáveis. They're just fantastically enormous. Which other way to say it? Estas máquinas são ousadas o bastante para se considerarem as maiores do mundo. Algumas das maiores máquinas móveis do planeta são dragas ambulantes, escavadeiras usadas na mineração de superfície para extrair carvão e outros minerais da terra. Aqui na mina Black Thunder, em Wyoming, uma draga 2570 WS construída pela Bucyrus International de South Milwaukee, Wisconsin, tem uma pá onde cabem 6 carros. A pá é suspensa por cabos em uma imensa haste de 110 metros de comprimento. Ao cavar, o operador insere a pá no buraco. Na casa de máquinas, que tem o tamanho de um pequeno depósito, motores elétricos impulsionam tambores gigantes que enrolam cabos de aço de 5 polegadas como o molinete de uma vara de pesca. Isso arrasta e levanta a pá, enchendo-a com o material que cobre a mina de carvão. He's probably moving 300,000 pounds or 400,000 pounds of dirt each time. It takes a lot of power, 25 to 30,000 horsepower, to hoist that load, heavy load, and hoist it within a matter of seconds. Tudo a bordo é movido por motores elétricos e uma extensão gigantesca fornece eletricidade suficiente para abastecer uma pequena cidade. A Bucyrus constrói as maiores dragas do mundo. Aqui na fábrica da Bucyrus, operários terminam parte de uma máquina tão grande que só pode ser montada quando os componentes chegam à mina. A montagem pode levar mais de um ano. The total drag line weighs like 16 million pounds. It takes over 2 years to manufacture. It takes 128 shipments to ship a drag line. Como eles fazem uma máquina gigante? Com máquinas gigantes, como a de cortar engrenagens. This particular gear that we have on this MOG, which is one of the largest MOGs that we have in our facility, actually cuts this gear by rotating in a circle and having cutters that actually cut the profile of the teeth. This particular gear takes over 100 hours to manufacture just to cut the teeth in it. Estas gigantescas peças formarão uma máquina que será muito maior do que tudo a seu redor. Elas podem ser o que há de mais sofisticado, mas até esta draga teve sua origem em uma máquina muito menor, de um inventor americano que acreditava poder facilitar o progresso de um país em desenvolvimento. A man called William Otis invented the first steam shovel.
This was back in 1835, and his machine was quite a revolution because prior to that, all the excavation work that was done on railroad construction and everything else was done by hand. Embora fosse um grande avanço, a mão de obra barata e a morte de Otis impediram que a pá a vapor se firmasse no ramo da escavação. No fim do século XIX, os construtores finalmente perceberam que a força humana não era mais tão eficiente. A falta de mecanização estava virando uma dor de cabeça, e nas costas e nos ombros. Para aliviar a indústria, 2 fábricas de equipamentos nasceram na década de 1880. A empresa de pás a vapor Marion e a empresa Bucyrus começaram a fabricar escavadeiras, criando uma rivalidade que teria como palco os maiores projetos de engenharia do século XX. Throughout the entire histories of these companies, they developed a very intense rivalry. One of the first was in the construction of the Panama Canal. Both companies sold large numbers of steam shovels for this massive project. In the end, Bucyrus sold more. Bucyrus sold 77 shovels. Marion sold 24 shovels. There was always fierce competition between the crews operating these machines. The performance of the best shovels were reported daily and weekly in the Panama Canal Record, and those were broadcast throughout the world. I mean, people were behind this effort. They wanted to know what was going on. Durante a construção do canal de 1904 a 1914, máquinas Bucyrus e Marion moveram 260 milhões de metros de terra e rochas, o suficiente para encher 83 campos de futebol. A rivalidade continuou nos anos 20. As 2 empresas criavam máquinas maiores e melhores. Um aprimoramento deu liberdade às escavadeiras, o trator de esteira. The first steam shovels were built on railroad tracks. The crawler trike appeared first on crawler tractors in the early 1900s, and then it was applied to shovels and draglines. So a shovel mounted on crawler tracks could exert a low ground pressure and not sink in out of sight, like a wheel machine might do. Mais mobilidade significava mais produtividade. Bucyrus e Marion brigaram para ficar com a nata do ramo da escavação. O ramo de escavadeiras e dragas prosperou nas décadas seguintes. Escavadeiras ajudavam a construir estradas, túneis e represas. Dragas e escavadeiras extraíam carvão, ouro, cobre e outros minerais. Nos anos 50, minas mais profundas exigiam máquinas cada vez maiores. Escavadeiras cada vez maiores perfuravam a terra. Nos anos 60, a longa rivalidade entre Bucyrus e Marion chegaria ao auge, com uma corrida para construir a maior máquina do planeta. A seguir, a Batalha dos Monstros. A batalha pela maior máquina se acirrou nos anos 60. Alimentadas pelo crescente uso de carvão nos Estados Unidos, as escavadeiras cresceram. As empresas Marion e Bucyrus construíam as maiores máquinas em uma rivalidade com mais de 70 anos. Bucyrus would build the biggest dragline or the biggest shovel. The next day, the other company would build the biggest one. No começo dos anos 60, a rivalidade entre as empresas deixou de ser uma corrida para construir a próxima grande escavadeira. To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Em meados dos anos 60, engenheiros da NASA trabalhavam para aperfeiçoar o foguete Saturno V, uma máquina de 110 metros de altura que pesava quase 4 milhões de quilos. Mas antes de levar um homem à Lua, os Estados Unidos precisavam levar um foguete à base de lançamento. O foguete ficaria no prédio de montagem de veículos, ou VAB, a quase 6 quilômetros da base de lançamento mais próxima. A NASA pensou em vários métodos, inclusive uma ferrovia
um canal e uma barcaça e um transportador com esteiras. A NASA queria o sistema de esteiras. A questão era, será que ele podia ser construído? A NASA procurou as únicas empresas que podiam fazer o serviço. Commissioned Bucyrus to design a transporter. And Bucyrus produced all of the drawings for a transporter. And at the end of that effort, NASA, being a government agency, put the construction of the transporter out on bids. Marion had a lower bid and got the order. A Marion venceu e começou a fabricar 2 transportadores de esteira idênticos. Em 1965, eles começaram a ser montados no Centro Espacial Kennedy. Testes na estrada se seguiram. Cada um tinha 40 metros de comprimento e 35 de largura, quase a mesma área de um campo de beisebol. Eles se moviam sob 8 esteiras gigantescas, com 3 metros de altura e 12 de comprimento. Cada esteira tinha 57 sapatas, pesando 900 quilos cada uma. Em junho de 1967, o transportador entrou em serviço, levando um foguete Saturno V para o voo não tripulado da Apollo 4. Nos 10 anos seguintes, as esteiras percorreram quase 2.000 quilômetros. Depois da Apollo, as esteiras continuaram servindo ao país. Após algumas modificações, os mesmos 2 transportadores levam o ônibus espacial hoje. We bring the crawler transporter over to the VAB. When we get the okay to enter, we drive in under the mobile launch platform. Once we're under there in alignment, then we lift the entire assembly up off its mounts, about 18 inches high. We're lifting 12 million pounds at this point. O transportador, com 2 motores a diesel com 2.750 cavalos de força, leva o ônibus espacial até a base com a velocidade de menos de 1,5 km por hora. The 2 crawler transporters are only 2 in the world. And without them, you don't have a space program. Em meados dos anos 60, quando a Marion construía os transportadores da NASA, a questão era construir um monstro que o mundo jamais havia visto. Each component was so huge that it had to be specially designed in the factory. And Marion, in fact, had to develop new machine tools. Huge gears, huge crawler track components, huge hydraulic cylinders. These were all of a size that never been made before by anybody. O Capitão, com 15.000 toneladas, era a maior máquina móvel terrestre já construída. Terminado em 1965, o Capitão era uma escavadeira clássica, mas realmente gigantesca. Usado para remover a terra que cobre depósitos de carvão, o Capitão tinha 21 andares de altura, com uma haste de 65 metros de altura. Ele se movia sobre 8 esteiras enormes, cada uma com 14 metros de comprimento e 5 de altura. O Capitão removia 140 metros cúbicos de material por vez. Era uma máquina poderosa. Mas a Bucyrus decidiu criar o seu próprio monstro. Em 1969, o Big Muskie nasceu. Era uma draga como nenhuma outra, a maior máquina de cavar com uma única pá já construída. De ponta a ponta, a máquina era maior do que 1,5 campo de futebol e tinha 68 metros de altura. Sua pá podia carregar 168 metros cúbicos de material. Este monstro não rolava ou rastejava, ele andava. When draglines were developed in the early 1900s, they were mounted on rail tracks initially. They had problems sinking in the ground. So there was a new method was invented by Oscar Martinson in 1913, and he developed what is called a walking dragline.
Com sapatas hidráulicas de 40 metros de comprimento, o Big Muskie levantava, cavava e se sentava. Só o tamanho da máquina já gerava muita empolgação. This is a 220-yard bucket. 2 Greyhound buses could just barely park inside the bucket. So in the dedication ceremonies, I mean, they had tents set up. They had people from the surrounding area and from the mining company all invited to this dedication. I mean, this was an event. Evento que teve até banda de música. Mas como os monstros de carne e osso que vieram antes deles, estes dinossauros estavam destinados à extinção. A indústria não precisava de nada maior. E os ambientalistas se opunham a eles. Estas duas máquinas seriam as maiores já construídas. Em 1991, ambas pararam de respirar. Um incêndio começou no compartimento do motor do capitão, destruindo a máquina. O conserto seria caro demais e ela foi desmontada em 1992. A Big Muskie parou por causa da lei do ar limpo, que acabou com a demanda pelo carvão rico em enxofre que ela desenterrava. Ela foi desmontada em 1999. Durante 120 anos, as duas empresas travaram uma batalha de monstros. Mas em 1997, a Bucyrus comprou a Marion, acabando com a rivalidade. Bucyrus bought out the Marion Power Shovel Company in recent years. And that was difficult at first for us to accept the enemy. However, we've gotten to know those people very good, and we're really one big family now, just trying to produce the best product. O ramo da construção de grandes maquinários mudou muito desde o fim do século XIX. E o ramo da mineração nos Estados Unidos também. Antes dos anos 60, a indústria de mineração de carvão ficou conhecida por abandonar um local quando o carvão acabava, sem devolver à terra suas condições iniciais, basicamente inutilizando-a. Today, and since the 1960s, that situation has totally changed. There are regulations in place. The companies have to do good reclamation. They salvage the surface soil in several layers, just how it was found, and put it back in the same sequence. Hoje, leis rígidas exigem que estas máquinas gigantescas recuperem a terra quando terminam de escavá-la. Alguns métodos de mineração de superfície continuam sendo polêmicos. A seguir, uma máquina que move facilmente 65 toneladas. Os Estados Unidos importam mais de $1 trilhão em produtos todos os anos. 46% disso vem em gigantescos navios de carga. Alguns carregam mais de 5.000 caixas empilhadas dentro e fora do navio. Nas docas, eles precisam ser carregados e descarregados. Esse é o trabalho de guindastes pórticos gigantescos. Um pórtico é como uma mesa sustentada por 4 pernas. What we have behind us are 6 post-Panamax gantry cranes. Post-Panamax gantry cranes, all that means is that they can handle ships that cannot travel through the Panama Canal. They are electric cranes. From the ground to the cab, they're about 120 feet. And then from the ground to the apex, about 175 feet. Estes são guindastes pórticos de 65 toneladas, ou seja, podem erguer 65 toneladas de peso. As pernas correm sobre trilhos, permitindo que o guindaste se mova paralelamente ao navio. Quando o navio chega ao porto, operadores de guindaste descarregam e carregam simultaneamente.
Da cabina de controle a 36 metros de altura, o operador faz um tipo de dança, movendo containers de 50 toneladas como se fossem brinquedos. A computer develops a loading plan for the particular ship. We try to keep the heavy cargo all below deck and the light cargo up on deck to keep the riding moments of the ship where they need to be. Na casa de equipamentos na traseira da máquina, sarrilhos elétricos enrolam os cabos de aço que erguem a carga. Estes guindastes são grandes, mas não o suficiente. The world's largest cranes are on their way. They're currently being built in Shanghai, China. We have 12 that are coming. Their capacity has increased from 65 tons to 100 tons. In our industry, they're the biggest gantry cranes in the world. O que tem 2 andares de altura, pode erguer o peso de 40 carros e pesa mais do que um 737, o Le Tourneau L2350, a maior escavadeira do mundo. A empresa Le Tourneau de Longview, Texas, constrói estes gigantes para colocar carvão, minério de ouro, cobre e outros minérios em caminhões igualmente gigantescos. Well, this is a 53 cubic yard rock bucket. Again, the machine has a total hoist capacity of 80 tons. To put this in perspective, the 53 cubic yard capacity is equivalent to about 5 normal dump trucks that you might see going up and down the road. As grandes escavadeiras são relativamente novas. Nos anos 20, vários fabricantes começaram a fazer pás para anexar à frente de tratores de fazenda. Foi só após a Segunda Guerra Mundial que surgiram as escavadeiras com objetivos especiais. Desde então, elas cresceram. A empresa Le Tourneau fabrica escavadeiras há muito tempo. Mas esta é a primeira L2350 a sair da linha de montagem. Perto da fábrica há um local onde a máquina é testada. The need for the 2350 was born from the need to load bigger trucks. The dump trucks are getting bigger and bigger. If you can move more dirt with less people, that's the name of the game. Engenheiros trabalharam 2 anos para projetar a L2350. O objetivo deles era construir uma máquina capaz de erguer 50% mais do que sua antecessora. The dilemma that we faced were tires. There just was not a tire big enough. So we partnered with the engineers at Firestone to develop the world's largest tire. The tires are 13 feet tall. They're over 5 feet wide, and they're truly the biggest pieces of rubber that you'll see. A Le Tourneau produz muitas peças da L2350 em sua fábrica em Longview. A empresa possui até uma siderúrgica. That's what we have here is an L2350 frame. Now, this is very early in the assembly process, so it's fairly bare. But what we have back here at the very end is the radiator. Now, this radiator has a capacity of about 150 gallons of coolant. Ficou impressionado? Veja o que há sob o capô. Well, what we have here is an example of a very large 16-cylinder diesel engine. Now, this one's turbocharged and after-cooled. It produces about 2,300 horsepower, and when it's in operation in our loader, it's going to consume fuel at the rate of about 50 gallons per hour. O motor a diesel move um gerador que fornece eletricidade para os 4 motores de tração que geram a propulsão. Imensos cilindros hidráulicos de 16 polegadas erguem a grande pá. We could dig an Olympic-sized swimming pool in just a few scoops. I know we just have to be the envy of all the kids that are playing in their sandbox. We just happen to have the biggest sandbox and the biggest toys to play with. E não seria divertido brincar na areia sem um caminhão basculante. Um dos motivos para a criação de escavadeiras maiores foi o advento de um caminhão basculante maior.
Em 1999, a empresa Liebherr introduziu o T282, o maior caminhão basculante do mundo. Ele pode transportar 400 toneladas de material. Vazio pesa 210 toneladas e tem mais de 7 metros de altura. Os motoristas dizem que é como dirigir uma casa de 4 quartos. É claro que a maioria das casas não faz 65 km por hora nas estradas. The steering wheel is a little harder to turn, but otherwise it's like driving an automatic transmission car. You put it forward, mash down on the throttle and go. Você pode comprá-lo por apenas 3,5 milhões de dólares. Mecânicos de precisão levam 6 semanas para montar o 282. The frame is the most critical element of the truck that we build. We use a high tensile steel that allows us to lead the industry in the hours of warranty. Our frame is both lightweight and very durable. The frame is 42,000-pound frame, and we're able to carry up to 400 metric tons of load, which is the industry's biggest truck. Como a L2350, o 282 tem um motor monstruoso que pode consumir quase 7.000 litros de combustível por dia. As you can see, this is the front suspension portion of the truck right here. These are the 5-disc caliper brakes that we use, much similar to what you have on an automobile, except our brakes are probably 100 times larger than what you have on your car. Our front suspension weighs about 12,500 pounds, and a normal automobile in and of itself weighs about 2,500 pounds, to give you some idea of the magnitude of what we're talking about. A Liebherr monta os caminhões para testes na estrada. A empresa acredita que seus caminhões são melhores do que os da concorrência. Seja transportando, içando ou escavando, estas máquinas grandes existem para fazer o trabalho difícil. A seguir, muitas máquinas gigantes que formam a maior máquina flutuante. Enquanto muitas das maiores máquinas do mundo trabalham sem parar em alguma mina isolada, esta máquina colossal vive em férias eternas. O Voyager of the Seas da Royal Caribbean é o maior navio de cruzeiro do mundo. Tem a altura de um prédio de 20 andares. Seu trabalho é levar turistas pelo Caribe em excursões de uma semana. The Voyager of the Seas at 137,576 gross tons is about 30% larger than any other cruise ship afloat. The Voyager was launched in Finland in 1999. It is a mammoth 3.5 football field length. Estaleiros trabalharam 2 anos no Voyager. Os engenheiros encontraram vários desafios estruturais. Só o casco é composto de 300 pedaços de aço. À beira da piscina, talvez você não acredite que esta cidade flutuante é uma máquina gigantesca. Ou melhor, uma série de sistemas funcionando como uma máquina. Mas pense nisto. Escondido dos passageiros, existe um labirinto de canos, cabos e dutos que mantém o navio funcionando. There is a lot of equipment when you go down in the engine room, because you have the diesel have their own lubricating oil system. Then you have the hot water heating system for the hot water all over the ship. Then you have all the sewer system. Foram usados 140 quilômetros de canos, 3.000 quilômetros de fios elétricos e 61.000 saídas elétricas para montar o navio. These are the nation plants. The water which are produced is used all over the ship for drinking, showering, food preparation, everything. A usina de dessalinização produz mais de 2 milhões de litros de água doce por dia, usando o calor dos motores para ferver a água do mar. This is one of our main diesel engines, one of the 6 engines we have. You can clearly see it's almost as big as a school bus.
Os motores a diesel movem geradores elétricos que fornecem energia para motores elétricos que giram 3 hélices com cerca de 5 metros de diâmetro. Na parte inferior do navio, o motor, o eixo e a hélice ficam no chamado casulo S, que funciona como o maior motor de popa do mundo. O navio tem 2 casulos S que podem girar 360 graus e uma hélice fixa. Maximum speed at the sea trial was a little over 25 knots, which is again a little more than 28 miles per hour. And it doesn't sound very fast, but for a ship this size, it's quite fast. You can easily water ski behind us. Just don't fall, because we probably won't have time to come back and pick you up. Se você está em um navio, é ótimo ter água, mas máquinas monstruosas já foram construídas para remover água indesejada do fundo de uma mina. No final do século XIX, um depósito de minério de ferro de alta qualidade foi descoberto perto de onde hoje fica Iron Mountain, em Michigan. There was a time when the Chapin mine in Iron Mountain was known world over. We were the leading producers of ore in the world for a few years. Immigrants would come to Ellis Island and they'd have a cardboard sign around their necks and it would have Chapin Mine, and they knew where to send them. A mina Chapin foi uma das mais produtivas e úmidas da história. Os donos da mina se viram mergulhados em água quente. O poço tinha várias centenas de metros de profundidade e chegava abaixo do lençol freático. Bombas terrestres não adiantavam e a mina ficava inundada. Se o poço quisesse ir mais fundo, eles teriam que encontrar uma bomba muito maior. E a mina era valiosa demais para ser abandonada. As minas de estanho perto da Cornualha, Inglaterra, usavam motores de bombeamento gigantescos há várias décadas. Os operadores da mina pediram à empresa E.P. Ellis de Milwaukee para construir uma imensa máquina de bombeamento parecida com as da Inglaterra. A empresa fabricou um dos maiores e mais pesados equipamentos do gênero. A imensa máquina a vapor possui um volante de 12 metros de diâmetro que pesa 160 toneladas. Suas caldeiras consomem 11 mil toneladas de carvão anualmente. A máquina foi conectada a bombas em várias profundidades, algumas a até 460 metros. A máquina foi projetada para funcionar lentamente, apenas 10 revoluções do volante por minuto. Mas a cada movimento ela sugava 1.360 litros de água. São 13.600 litros por minuto, mais de 18 milhões de litros por dia. A máquina removia tanta água que criou um riacho que passava pelo meio da cidade. A máquina foi usada por 9 anos e substituída por bombas elétricas em 1914. Considerada um marco histórico da engenharia, a máquina ainda está no Museu de Mineração de Iron Mountain, um tributo à história da região e um monumento de uma época onde o vapor reinava. A seguir, domando a mãe natureza. Máquinas criadas para captar o vento e desvendar os segredos do universo. A oeste de Palm Springs, Califórnia, uma cidade famosa por seus spas, campos de golfe e astros do cinema aposentados, fica uma das fazendas mais produtivas do país. Mas esta fazenda não colhe milho ou trigo, colhe vento. Esta é uma fazenda de vento e suas máquinas estão entre as maiores do mundo. Aqui existem milhares de geradores elétricos de vento. Alguns no topo de torres de 60 metros de altura. Pense neles como moinhos super desenvolvidos. A ideia é pegar o vento incessante que passa por um desfiladeiro do deserto e transformá-lo em eletricidade aproveitável.
machines behind us, the diameter of the rotor is large enough where you could put a 747 wingspan in there. The blades are in the range of about 9 tons apiece. Just the hub of the rotor is about 9 tons. So when you add this all up, there's about 60 tons of equipment up in the air on top of that tower. This tower is 180 some feet. Our large generators will generate about 4 million kilowatt hours a year, which is enough to power about 400 households for the year. As pessoas querem aproveitar este recurso gratuito há séculos. Os persas foram os primeiros a aplicar a força do vento na irrigação e na moagem por volta do século V depois de Cristo. No século XII, os moinhos se espalharam pela Europa. Os holandeses dependiam deles para moer grãos, bombear água e drenar pântanos. Mas foi só no final do século XIX que a força do vento foi aplicada à geração de eletricidade. Charles Brush, um inventor de Cleveland, Ohio, construiu o primeiro grande gerador de vento. O moinho de Brush era enorme, com um rotor de 15 metros de diâmetro. O gerador de 12 kW carregava baterias no porão da mansão dele. Ele funcionou 20 anos sem problemas. Mesmo assim, a eletricidade do vento foi sufocada no começo do século XX por grandes usinas elétricas e uma extensa rede elétrica. Foi só na crise dos anos 70 que a força do vento voltou a ser usada. Hoje, Europa e Estados Unidos lideram o mundo na produção de eletricidade por vento. The rotor you're looking at now is off of a 1 megawatt N54 wind turbine made by Nordex. The diameter of the blades are 50 meters, which is about half a football field. When these blades start turning, they come down this main shaft, which rotates into this 3-ratio gearbox. There's a high speed on this gearbox, which in thus turns a generator, and that's what starts making electricity for this wind turbine. A empresa alemã Nordex tem a maior produção de turbinas de vento do planeta. Esta máquina imensa não é a maior fabricada pela Nordex. Em 2001, a empresa começou a fabricar as maiores turbinas de vento do mundo, máquinas de 2,5 megawatts, com um rotor com o diâmetro equivalente ao comprimento de um campo de futebol. E a empresa tem planos ainda maiores. Right now we have in Nordex under development a 5 megawatt turbine that's just monstrous for offshore projects. In the future, everything is going up in size. They're going to be bigger, they're going to be taller, they're going to generate more electricity. It's gotten to be where it's competitive with conventional fuels. And of course, our fuel is free. The wind is free. It just blows forever. Embora a força do vento seja eficiente e ecologicamente correta, os custos iniciais são significativos. E se não houver vento, a eletricidade não será produzida. Ainda não existe uma maneira perfeita de produzir eletricidade, mas muitos cientistas acreditam que o maior potencial de uma energia infinita pode um dia vir da fusão termonuclear. A fusão alimenta o Sol ao contrário da fissão, a reação pesada que alimenta usinas nucleares. Uma reação de fusão obriga isótopos de hidrogênio a se combinarem com um átomo de hélio mais pesado. No processo, um pouco de matéria se transforma em muita energia, mas sem subprodutos radioativos. Para saber mais sobre a física da fusão, o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, em Livermore, Califórnia, está construindo o laser mais poderoso do mundo, uma máquina do tamanho de um estádio que criará a fusão em laboratório. It has 3 purposes. First purpose is to ensure the safety and efficacy of our strategic nuclear stockpile without nuclear testing. The second is to provide, hopefully in the future, a limitless source of pollution-free energy. And the third is to explore physics and science in a regime that we've never been able to before. A máquina NIF, ou Instalação de Ignição Nacional, aponta 192 feixes de laser para um alvo com 46 milímetros. A pressão intensa obriga 2 isótopos de hidrogênio a se combinarem, criando fusão.
A palheta de combustível fica dentro de uma câmara de 10 metros de diâmetro, equipada com aparelhos de diagnóstico. We take electricity off the grid, bring it into the power conditioning system. The power conditioning system is like a giant battery. We discharge this energy into a flash lamp. We have 10,000. Each one of these is around 7 feet high. And what we do with that light is we put it into the laser glass. It absorbs all that light and turns it into laser energy. And that laser energy is then transferred through the system all the way to the target chamber behind me. That target chamber converts this light, which is ultraviolet, into X-ray light and puts it on the target itself. Pronto. Fusão. Durante o nanosegundo em que a máquina NIF dispara, ela está descarregando 1000 vezes a energia que a Terra inteira usa durante aquele mesmo bilionésimo de segundo. A quantidade de eletricidade necessária para carregar esta máquina antes do disparo custa apenas $5. This is where the actual laser beam in our facility is born. This is the actual only real laser in what we call the laser system. The beam starts out as a single beam, and that beam is split basically into 192 beam lines. The rest of the building is filled full of laser amplifiers, which takes this small laser pulse and amplifies that pulse over 1 million times, which then is propagated off to the NIF target chamber. O laboratório tem grandes planos para a NIF, mesmo antes de torná-la totalmente operacional em 2008. Mas a NIF tem muitos problemas. A máquina está há vários anos atrasada e mais de $1 bilhão, além do orçamento. Alguns críticos não acreditam que ela funcionará quando estiver pronta. The issue of will NIF work is always the great question. And the answer is NIF will work, and the massive attention that will be poured onto this, great physics experimental facility will allow us to go places that no one has thought of today. Não é de admirar que a NIF, uma de nossas maiores máquinas, seja alvo de polêmica. Há 100 anos, a polêmica tem cercado esses gigantes enquanto os utilizamos nem sempre corretamente. Nós dependemos deles para construir grandes obras da engenharia e para manter o mundo funcionando. Elas continuarão sendo usadas para mover terra, extrair carvão, gerar eletricidade e transportar o ônibus espacial. E sem dúvida continuarão crescendo. E talvez a responsabilidade ambiental continue se tornando uma grande parte das maiores máquinas do mundo. Na casa de máquinas, que tem o tamanho de um pequeno depósito, motores elétricos impulsionam tambores gigantes que enrolam cabos de aço de 5 polegadas como o molinete de uma vara de pesca. Isso arrasta e levanta a pá, enchendo-a com o material que cobre a mina de carvão. He's probably moving 300,000 pounds or 400,000 pounds of dirt each time. It takes a lot of power, 25 to 30,000 horsepower, to hoist that load, heavy load, and hoist it within a matter of seconds. Tudo a bordo é movido por motores elétricos e uma extensão gigantesca fornece eletricidade suficiente para abastecer uma pequena cidade. A Bucyrus constrói as maiores dragas do mundo.
Aqui na fábrica da Bucyrus, operários terminam parte de uma máquina tão grande que só pode ser montada quando os componentes chegam à mina. A montagem pode levar mais de um ano. The total drag line weighs like 16 million pounds. It takes over 2 years to manufacture. It takes 128 shipments to ship a drag line. Como eles fazem uma máquina gigante? Com máquinas gigantes, como a de cortar engrenagens. This particular gear that we have on this MOG, which is one of the largest MOGs that we have in our facility, actually cuts this gear by rotating in a circle and having cutters that actually cut the profile of the teeth. This particular gear takes over 100 hours to manufacture, just to cut the teeth in it. Estas gigantescas peças formarão uma máquina que será muito maior do que tudo a seu redor. Elas podem ser o que há de mais sofisticado, mas até esta draga teve sua origem em uma máquina muito menor, de um inventor americano que acreditava poder facilitar o progresso de um país em desenvolvimento. A man called William Otis invented the first steam shovel. This was back in 1835. And his machine was quite a revolution because prior to that, all the excavation work that was done on railroad construction and everything else was... Tank, 1,580 gallons. E aparelhos do tamanho de um estádio criados para desvendar os segredos do universo. Over 7,000 pieces of glass that weigh approximately 150 tons. There's nothing like this anywhere on Earth. Máquinas de proporções inacreditáveis. They're just fantastically enormous. Which other way to say it? Estas máquinas são ousadas o bastante para se considerarem as maiores do mundo. Algumas das maiores máquinas móveis do planeta são dragas ambulantes, escavadeiras usadas na mineração de superfície para extrair carvão e outros minerais da terra. Aqui na mina Black Thunder, em Wyoming, uma draga 2570 WS construída pela Bucyrus International de South Milwaukee, Wisconsin, tem uma pá onde cabem 6 carros. A pá é suspensa por cabos em uma imensa haste de 110 metros de comprimento. Ao cavar, o operador insere a pá no buraco. Admiráveis, enormes, imensas, colossais. Palavras não conseguem descrevê-las. Preparem-se, terrestres, para o ataque dos monstros de metal. Hoje, em Maravilhas Modernas, as maiores máquinas do mundo. Maravilhas Modernas. Bem-vindo à Central dos Superlativos, o programa com as maiores, mais pesadas, altas, longas, barulhentas e poderosas máquinas do planeta. They are enormous. You could fit a house in them. Máquinas criadas para fazer o trabalho sujo do homem. Go from ground level to some 50 feet in the air in less than 16 seconds with 80 tons of dirt. Máquinas potentes. This engine's got 16 cylinders. It produces about 2,300 horsepower. Feras com grandes apetites. This is our fuel. Done by hand. Embora fosse um grande avanço, a mão de obra barata e a morte de Otis impediram que a pá a vapor se firmasse no ramo da escavação. No fim do século XIX, os construtores finalmente perceberam que a força humana não era mais tão eficiente. A falta de mecanização estava virando uma dor de cabeça, e nas costas e nos ombros. Para aliviar a indústria, 2 fábricas de equipamentos nasceram na década de 1880. A empresa de pás a vapor Marion e a empresa Bucyrus começaram a fabricar escavadeiras,
criando uma rivalidade que teria como palco os maiores projetos de engenharia do século XX. Throughout the entire histories of these companies, they developed a very intense rivalry. One of the first was in the construction of the Panama Canal. Both companies sold large numbers of steam shovels for this massive project. In the end, Bucyrus sold more. Bucyrus sold 77 shovels. Marion sold 24 shovels. There was always fierce competition between the crews operating these machines.